Na época que esse conteúdo que foi adaptado pro episódio 1074 foi lançado no mangá, eu já pensei como isso seria na animação. E desde lá eu tenho pensado no sentido de como eles colocariam isso ali, os balões subindo, como se fosse uma espécie de pedido, de oração, realmente, no sentido de querer que o Luffy realizasse o desejo deles, né? De liberdade, de ter ali um amanhecer, de ter um dia novo, um local novo, não voltar para os trabalhos forçados, para a escravidão. E isso me pegou bastante nesse episódio. E tem um mix de muitas coisas aqui. Eu acho que dá pra dizer que esse é o melhor episódio de One Piece. Desde a sua animação, desde ali da sua história, o contexto, a forma como ele é abordado ali na trama de One Piece marca bastante esse aproveitamento que nós tivemos do episódio 1074. Porque primeiro que nós temos essa animação fantástica que é da batalha do Luffy contra o Kaido. A gente veio ali de um episódio, né? Na verdade foram dois, né? O 1071 e o 1072. Aí tivemos uma pausa ali no 1073, dá pra dizer ali uma pausa, né? Já que foi um recap das coisas que aconteceram. E aí tivemos o 1074. O 1071 e o 1072 tiveram boas animações, mas foram, assim, bem problemáticas algumas coisas que a gente pode falar aqui no canal. Agora, o 1074 é uma obra-prima. É uma obra-prima da animação, porque o que ele entrega pra nós, cara, é uma coisa inacreditável. Parece que pra uma animação que ela é semanal, que ela é contínua, ela não para, isso aqui é coisa de louco. Já começa com a animação da Open, né? Ali com a nossa queridíssima Megumi, que foi a animadora storyboard, tudo ali dessa Open, é uma coisa inacreditável. A luta do Luffy contra o Kaido ficou ainda algo sensacional. Cara, que animação incrível, Eu tava até conversando com a senhora LP esses dias sobre que eu tô meio que tipo assim, percebendo que esse tipo de animação tá ficando algo mais, entre aspas, mais fácil de se fazer por causa da galera tá colocando menos, digamos assim, menos características ali nos desenhos, para que a animação fique mais fluida, né? Para que fique algo mais coeso nas cenas. É uma animação, não é um mangá colorido. Pra você ficar com muitos detalhes, pra ter muita pompa ali no que é colocado nas cenas, né? Ali na forma do que a gente tem acostumado a se trabalhar. Então, quando tem a animação ali do Luffy contra o Kaido, é uma coisa maluca, né? Porque o Luffy pega o raio, depois ele vira o raio ali como se fosse um elástico, aí ele vai pra cima do Kaido, o Kaido dá porrada nele pra tudo quanto é lado, é o Luffy batendo, o Kaido batendo, é uma coisa de louco, né? O negócio não para o tempo inteiro. Fica nos 4 minutos só de porradaria e no frenesi maluco. Cara, é inacreditável o que a gente consegue ver durante esse episódio, durante a forma como é apresentado para nós durante esse episódio, nessa porradaria. E vem a mensagem do Kaido, né? Vem a mensagem do Kaido de que não adianta você ter o poder de uma fruta se você não tiver um haki equivalente para querer se tornar o rei dos piratas. Não adianta, simplesmente você vai ficar pelo caminho. E ele fala que ninguém pode conquistar o mundo pelo poder apenas de uma Akuma no Mi. Essa é uma questão muito interessante, como o Kaido ele fala, e ele confirma para nós agora, quem já tá no mangá já sabe, mas ele mesmo fala que o Roger era alguém que não tinha uma Akuma no Mi. E mais uma vez o Oden aparece, né? O Oden que já tem um quarto reservado ali na mente do Kaido. O Oden, ele já tem um triplex ali na cabeça do Kaido. Isso já demonstra a forma e os poderes que o personagem consegue observar sobre o Luffy, e ele vai falando, olha, você vai ficar aqui esse dia inteiro mostrando esse stick puxa, e a gente vai ficar, eu vou te dar porrada e você não vai conseguir me vencer. E aí que a gente observa que essas frases vão entrando dentro da mente do Luffy, mas não antes da gente ter uma das cenas incríveis. Cara, que animação incrível. Eu já começo de uma forma estranha, porque vai meio que mostrando as partes do interior de uma casa. E isso é incomum em One Piece.
né? Quando uma animação começa a focar no interior de uma casa, depois passa para outra, mostra os detalhes como se fosse ali o cotidiano da vida humana, como se fosse o cotidiano da vida deles, o que é algo extremamente marcante ali na história. E aí vai e começa a focar nos demais personagens. Começa a focar ali na forma como os balões estão subindo, como se fossem levar pedidos para o Luffy. O Luffy tinha acabado de tomar um Buta Bottle Breath ali, a queima-roupa. Ele deixou-se levar, deixou-se tomar esse ataque, porque se ele soltasse o Kaido, ele saberia que não teria como acertar ele mais uma vez. Então ele se deixa tomar o golpe, mas mesmo assim se recusa a desmaiar. E todos aqueles pedidos parecem que ele consegue ouvir através das vozes de todas as coisas. Caraca, é sensacional. É sensacional. E lá atrás, gente, quando saíram os capítulos de 1045 a 1050, olha, eu tô até arrepiado, cara. Eu tinha falado lá atrás, ano passado, que essa cena seria épica. Essa cena animada, os balões subindo, a trilha sonora tocando, o Luffy ouvindo os pedidos das pessoas como se fosse uma prece, como se fosse realmente um contexto de que, por favor, nos ajude, eu só quero viver mais um dia. E cara, tudo fica ainda melhor quando os samurais começam a pensar ali, cara, será que se o Luffy vencer o Kaido e Onigashima cair e os meus filhos e minhas esposas ficarem livres, será que isso não é um mundo muito melhor do que eu sobreviver e todos se tornarem escravos? E eles começam a rir, eles começam a celebrar, eles começam a cantar, porque o amanhecer vai chegar, naquele lugar. Só que pro Luffy isso não basta. Pro Luffy não basta apenas salvar as esposas e os filhos. Pro Luffy ele quer salvar a todos, ele quer salvar todos os samurais. E é por isso que vem o momento final. Caraca, quando vem o momento final, é impossível não chorar. Eu literalmente chorei nesse episódio, porque, cara, que cena. A transição, tanto ali do Momo com a mãe dele, a forma como a Toki, ela não consegue se desvincular ali do Momo. Ela fala pra ele ir, mas ela ao mesmo tempo não quer, porque é o filho dela, ela não quer que ele vá pro futuro. E o Momo toma a decisão através das palavras do Kim, de ser mandado para o futuro. E o Momo vem com todas essas informações na cabeça dele. É um contexto muito legal que vai sendo aprimorado, ele tentando levar a ilha pra longe. E no final, o Luffy vem e fala pro Momo que confia nele. E com aquele puta soco do tamanho de Onigashima pra cima do Kaido. Cara, é inacreditável o que esse episódio entregou. A animação, trilha sonora, o jeito que foi colocado, a abordagem, cara... Esse episódio de One Piece é o melhor episódio já montado. Tem gente que vai preferir o episódio 1015, né, que não tem como, o episódio 1015 é incrível. Mas em comparação, cara, do que a gente observou, o que tem de wallpaper nesse episódio é brincadeira, meu amigo. O que tem de print nesse episódio é ridículo, sabe? Tipo, a forma como você consegue ver... o cuidado que esse episódio foi colocado, é nítido que o 1071 e o 1072 não tinham como competir com o episódio que estava sendo construído através do 1074, desde sua escolha, por causa até mesmo da entrega da Open. Então, quando você vê toda essa entrega dos animadores, da galera da Host, do pessoal ali, da forma como entregaram os storyboards e os contextos relacionados a esse episódio, cara, incrível. Eu esperava já que algo assim fosse acontecer lá atrás, quando eu tava analisando apenas o mangá, mas eu não esperava que fosse tudo isso. Extrapolaram a minha expectativa. Eu tô realmente muito emocionado com esse episódio. É uma coisa realmente malucaça do que eles fizeram. E é incrível ver a alegria contagiante que o Luffy tem. A forma como o Luffy consegue ser esse personagem que sempre continua a acreditar. Acreditar nos seus companheiros, acreditar em si mesmo, acreditar nas pessoas que ele acabou de conhecer e sempre não desistindo.
Ele olhando, observando, sentindo, presenciando ali a marca de um personagem. O Luffy é inacreditável, cara. A forma como ele combate o Kaido e responde em palavras, na verdade responde em ações. Se você quer haki, eu vou te entregar haki. Então você vai ver o que eu vou conseguir fazer para ultrapassar esse poder daquilo que é conhecido como a criatura mais forte de One Piece.